Vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso pastor Arthur Bittencourt. Fique à vontade, pastor. Fique à vontade. Obrigado. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bom estar aqui nesta noite de celebração, em culto ao nosso Deus Todo-Poderoso, na realização do 23º aniversário desta igreja. Estar aqui com vocês, com meu amigo pastor Jerry, é uma alegria. Aos companheiros aqui na tribuna, neste púlpito sagrado, que o Senhor Deus continue derramando graça sobre a vida de vocês, e a toda a igreja de Deus neste lugar. Sinto-me alegre e satisfeito com Cristo, por estar aqui convosco. Trago a saudação do meu pastor José Bittencourt, aos irmãos, à igreja do Senhor, à igreja matriz, a todos vocês. Sintam-se abraçados, acolhidos e recebam esta saudação em nome de Jesus. Amados, quero ler com vocês alguns versículos do Salmo 116. Por gentileza, abra a Bíblia no Salmo 116, versículo 1 e 2. Depois saltaremos para o verso 7 e depois o verso de número 12. Bendito seja o Rei da Glória para sempre. O Salmo 116, versículo 1 e 2 diz assim. Os irmãos encontraram? Por favor, digam amém. Amém. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Verso 7. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Esta é a indagação do salmista. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Amém. Podeis assentar glorificando o nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este salmo é um salmo de gratidão. É um salmo de um homem que provou um livramento muito grande da parte de Deus em sua vida. Portanto, nós não sabemos a autoria deste salmo, não sabemos a ocasião que ele aconteceu, na hora ou a experiência que teve para ser escrito. Entretanto, nós sabemos que este salmo é bastante pessoal. Muitas vezes nós lemos neste salmo a expressão para mim, eu, a mim. É um salmo bastante pessoal. A natureza exata da sua crise particular não está clara aqui neste texto. Alguém imagina que no verso 3, o salmista está falando de alguma enfermidade que ele esteja enfrentando, e no verso 11 algum tipo de perseguição, quando no verso 11 o salmista disse: na minha perturbação eu disse, todas as pessoas são mentirosas. Só fala isto alguém que está passando por alguma confusão mental, algum desequilíbrio momentâneo. Eu acho que todos nós, já em algum momento da nossa vida, ousamos falar, se não falamos, esta expressão: todo mundo é mentiroso, ninguém é digno de confiança. Mas veja que o salmista estava declarando isto num momento de angústia, num momento de aperto, num momento de contradições, quem sabe de perseguição. Alguém até diz que talvez ele estivesse sofrendo a traição de amigos de confiança, pessoas de confiança. Então realmente dói na alma passar por um tipo de traição de confiança, quando você deposita em alguém confiança, lealdade, e você recebe como troca a infidelidade. E veja, queridos, que no original, no verso 11, a ideia é:
todo homem é mentira. Não é todos os homens são mentirosos. A ideia no hebraico é todo homem é mentira. Ninguém merece confiança. A NVI traduz desta forma: ninguém merece confiança. Mas o fato é, como disse, que ele estava passando por um momento de perturbação e de agitação. Isso já nos ensina algo, que nós não devemos pronunciar determinadas declarações em momentos de perturbação. Não podemos tomar decisões em ocasiões acaloradas. Devemos aguardar o momento certo e em Deus buscar a graça para o entendimento da sua vontade na nossa vida, de modo que a gente possa tomar uma decisão segundo a orientação da vontade do nosso Deus. O que este salmista está enfrentando quando ele declara: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha súplica e a minha voz. Ele está declarando um sentimento de amor pelo Senhor, porque Deus, em primeiro lugar, ouviu o grito do suplicante, ouviu a voz do que suplicava. Em segundo lugar, Deus não apenas ouviu a voz do suplicante, mas Ele se inclinou, Ele deu atenção àquele pedido daquele salmista. E em terceiro lugar, Deus resolveu atender o pedido daquele intercessor e do suplicante. Coisa boa é sabermos que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir as nossas orações. Coisa boa é saber que os ouvidos de Deus estão inclinados a nosso favor. Mas muito melhor é quando Deus atende a nossa petição e o nosso clamor. É o que a gente mais espera, que Deus ouça e atenda a nossa petição. Mas nós devemos ter grandeza suficiente e fé suficiente para que, se ouvirmos a negativa de Deus quanto ao nosso pedido, nós continuaremos sabendo que a vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita na nossa vida. Portanto, peça graça a Deus. Se você ouviu um não de Deus, nós, seres humanos, somos muito caprichosos, somos às vezes mimados, queremos que Deus diga sim para nós todas as vezes. Ora, se até os nossos pais não podem dizer sim para nós todas as vezes, porque é que Deus, Ele deve dizer sim para nós todas as vezes? Às vezes um não bem grande de Deus é a maior expressão de amor que Ele tem pela tua alma e pela tua vida. Então, pelo amor de Deus, permita o Espírito Santo guiar os teus pensamentos. Se você ouvir não de Deus, se dobre, se prostre, se consterne, se humilhe e diga: amém, Senhor, obrigado. Amém, porque é a tua misericórdia que me alcança quando tu diz não para mim. Há algumas semanas nós aprendemos na escola bíblica dominical sobre o atributo da misericórdia de Deus. E John Wesley, ele disse uma frase: eu agradeço a Deus e a sua misericórdia, porque Ele não ouviu a minha oração. C.S. Lewis, numa ocasião, ele disse: às vezes a morte e a partida de alguém é uma severa expressão da misericórdia de Deus para com aquela pessoa. Às vezes nós pensamos que quando aos olhos humanos acontece alguma coisa que nos prejudica, é algo ruim para nós, mas Deus sabe que é a expressão da misericórdia dele. Ele está fazendo o que há de melhor, mesmo que nós às vezes não entendamos o contexto e não encaixemos as coisas neste grande quebra-cabeça da vida. Nós precisamos entender que, inclusive, entenda a minha colocação, até mesmo no ato de lançar ímpios no inferno, Deus continua sendo misericordioso para com a igreja que foi lavada, comprada e remida pelo sangue de Jesus. Porque a percepção de amor que há aí fora é como se, pelo fato de Deus ser amor, Ele é frouxidão moral, Ele não é justo, Ele não é santo. Não é verdade.
Deus é amor, mas é justiça também. Deus é amor, mas é santidade também. Ele não deixa de ser quem Ele é, Ele não pode negar a si mesmo, Ele é fiel, ainda que formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Esta situação que o salmista enfrentava não era fácil. Ele diz assim, que as correntes da morte começaram a me cercar. A angústia do Hades, do Sheol, a angústia do inferno se apoderou de mim. É como se as ataduras da morte e do inferno estivessem passando sobre o salmista. Eu não sei quem aqui já passou uma experiência de passar pelo vale da sombra e da morte, de sentir-se perto da partida. Não é fácil. Nós temos visto Deus livrar milhares e milhares de irmãos nossos do Covid-19. O nosso pastor mesmo passou 12 dias internado, ficou 3 dias na UTI. Ele me disse: pastor Jerry, eu fiquei na antessala do céu, filho, quase que eu parti, mas quem governa a nossa vida é Deus, o autor da nossa vida é Deus, aquele que manifesta misericórdia na nossa vida é Deus, e aquele que corta e arrebenta as cordas da morte e do inferno é o nosso Deus. Ele tem poder sobre a vida, Ele tem poder sobre a morte, para que se cumpra Filipenses 1, verso 20 na nossa vida, que quer pela vida ou quer pela morte, seja Cristo engrandecido no meu corpo. Portanto, amados, o que está aqui em destaque neste salmo é a graça do resgate de Deus na vida do salmista. É o resgate da graça de Deus na vida daquele salmista. E o encanto deste salmo de ação de graças deve-se exatamente a esta experiência que o salmista teve com a graça de Deus. E eu tenho certeza da parte de Deus e do Espírito Santo e pela palavra que nos é revelada nesta noite, que a graça de Deus entrará em ação mais uma vez na sua vida, que a graça de Deus vai te resgatar de algum lugar onde você está, que a graça de Deus vai estabelecer um diferencial na situação da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua parentela, e você vai ver de um lugar que você pensou que haveria morte, que haveria derrocada e falência total, a graça de Deus vai te alcançar, vai te surpreender e vai trazer um resgate esplendoroso e inédito na tua vida. Louvado seja o Senhor. Portanto, este salmo ilustra o atributo divino da graça. Este salmo concentra a sua atenção naquilo que Deus fez, e não em detalhes pessoais do salmista na crise que ele enfrentava. Porque é assim, irmão, quando a graça de Deus opera, ações de graças brotam dos nossos lábios. Quando a graça de Deus entra em ação, a gratidão aparece no coração. Quando a graça de Deus aparece, ações e manifestações de gratidão brotam na nossa vida. Este salmo, ele apresenta 3 formas de adoração e 3 compromissos que o salmista assumiu diante de Deus. É aquele tipo de coisa que quando você vive e passa, você faz um voto, uma promessa a Deus: ah, Senhor, se tu me livrares desta, se o Senhor me livrar desta situação, se o Senhor me libertar deste cenário, eu te prometo, eu voto a ti, pagarei os meus votos na grande congregação, darei a ti votos de sacrifício de louvor, entregarei a ti a minha gratidão pelo resto da minha vida. A primeira forma de adoração neste salmo, verso 1, o salmista faz uma declaração pessoal. Não é todo mundo que pode falar isso aqui: eu amo o Senhor. E nesta declaração, estas 3 palavras expressam a mais pura adoração: eu amo o Senhor.
a mais simples declaração de amor pelo Senhor se constitui em uma forma genuína de culto. A melhor adoração e o melhor culto que você pode oferecer é aquele quando você diz: eu amo o Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor. Então, por um minuto, só aquelas pessoas que receberam a graça de Deus na vida, a graça salvadora, eu quero te pedir que você que tem gratidão, levante a tua mão a Deus e declare o seu amor ao Senhor nesta hora. Diga a Ele o quanto você o ama. Expresse palavras de amor, palavras de elogio, palavras de gratidão. Agradeça-o pelo dom da vida, agradeça-o pelo perdão dos pecados, agradeça pela vida eterna, agradeça pelo toque da graça na sua vida. Adore ao Senhor, declare a Ele: eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu Deus, eu te amo, Divino Espírito. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Porque eu sei de onde que o Senhor me tirou. Eu sei onde eu estava, eu sei o que o Senhor fez. Eu sei o que o Senhor operou na minha vida. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Aleluia. A oração respondida por Deus ao salmista causou esta declaração de amor. É claro que o amor que você deve ter a Deus não deve estar condicionado só àquilo que Deus faz por você, porque você deve amá-lo pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele faz. Mas Deus também faz porque Ele é. Porque Ele é, Ele faz. Porque Ele é, Ele realiza. Porque Ele é, Ele socorre. Porque Ele é, Ele traz livramento. Porque Ele é, Ele arrebenta as correntes da morte e do inferno. Porque Ele é, você pode amá-lo, você pode adorá-lo, pelo que Ele já tem feito na sua vida. Esta é a segunda forma de adoração. Verso de número 5, declarar as excelências do Senhor, descrever as excelências do Senhor. Verso 5 diz: o Senhor é piedoso, piedoso é o Senhor, justo, compassivo, misericordioso é o Senhor. Esta é uma segunda forma de adoração, quando você diz para Deus quem Ele é para você. O que foi que Deus fez na sua vida? Ele foi justo, Ele foi misericordioso, Ele foi perdoador, Ele tolerou a tua vida muito, a minha vida, Ele foi tolerante, Ele foi paciente, Ele foi longânimo. Por isso nós estamos aqui declarando as excelências do Senhor, porque não há adoração sem o reconhecimento das perfeições de Deus, do caráter amoroso, todo amoroso, bondoso, misericordioso deste nosso Deus, que é tremendamente bom, onibenevolente, todo especial e todo amorosidade para a nossa vida. Portanto, queridos, no verso de número 6, a Bíblia diz que o Senhor guarda os simples. O Senhor, Ele vela e protege os inocentes. Só Deus trabalha em favor dos simples e dos inocentes. Por isso que nós podemos declarar quem Ele é e declaremos, portanto, nesta noite as excelências do Senhor. Declaremos as suas perfeições, porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é veraz, Ele é verdadeiro, Ele é imutável, Ele é infinito, Ele é imenso. Nele não há sombra de variação, nele não há mentira, Ele é infalível, Ele é insubstituível. É este Deus que você está nesta noite prestando culto. Olhe para os olhos de Deus nesta noite, para o caráter dEle, e declare com os teus lábios: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor.
A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você declara isto, você alegra o coração de Deus. Provoque um sorriso nos lábios do Senhor, no rosto, na face de Deus, quando você agrada-o em obediência, em lealdade e fidelidade ao Senhor. Mas tem algo lindo aqui. Quero chamar a tua atenção para o verso que li, o verso 7. Ó alma minha, volte ao teu repouso, ao teu descanso, ao teu sossego. Sabe por quê? Porque o salmista estava no repouso, antes da prova. Ele estava no descanso, antes da luta. Ele estava no sossego, a alma dele estava sossegada, antes desta provação, como eu e você. Por vezes, uma tribulação aparece, uma provação surge, mas você sabe que a tua alma já provou do repouso e do descanso que Deus deu a ela, do sossego que Deus deu à tua alma. E é por isso que eu te digo, esta aflição não durará para sempre, esta prova não será para sempre. Deus vai te conduzir e vai levar a tua alma ao sossego, ao descanso, ao refrigério, vai levar ao repouso, porque era assim que o salmista estava vivendo antes desta provação. Isto significa dizer que Deus tirou o motivo da luta, Deus tirou o motivo da aflição, Deus tirou o motivo da angústia, Deus tirou o motivo da tristeza, Deus tirou o motivo do sofrimento, Deus tirou o motivo da ansiedade. E eu estou declarando sobre a tua vida nesta noite: Deus vai tirar o motivo da tua aflição, diz o Senhor. Deus vai arrancar com mão forte, braço poderoso, o motivo da tua ansiedade, o motivo e a razão do teu sofrimento. Deus vai mostrar para você que Ele é poderoso para trazer uma nova paz de espírito, para trazer um descanso de novo para a tua alma, como outrora a tua alma gozava antes desta tribulação e provação. Quantos recebem esta palavra? Oh Deus poderoso, aleluia. No verso 8 é algo lindo, um livramento tríplice. Deus livrou a alma da morte, Deus livrou dos olhos as lágrimas, e Deus livrou os pés da queda. Este é o livramento tríplice de Deus, que eu creio que de alguma forma o Espírito Santo fará isto. Livrará a tua alma da morte, os teus olhos das lágrimas e os teus pés do tropeço e da queda. Louvado seja o Senhor. Olha, queridos, muito provável que o salmista aqui tivesse provado um livramento da morte física. Alguns querem enxergar uma morte espiritual, nós não sabemos. Mas aqui, muito mais do que um livramento de morrer, a promessa é um livramento da morte. Pastor, explique aí. Eu vou te dizer, melhor do que livrar de morrer, é Deus livrar da morte. Como, pastor? Veja que o nosso Jesus não foi liberto de morrer, mas Ele foi liberto da morte, porque Ele não ficou na morte. No terceiro dia Ele ressuscitou com poder e glória. Escute o que eu vou te dizer. Você que é salvo, você que é regenerado, lavado pelo sangue de Jesus, você que tem o nome escrito no livro da vida,
Há uma promessa de Deus sobre a tua alma e o teu espírito, para que você receba o livramento da morte, mesmo que você passe pela vida e morra, você não permanecerá na morte. Você e eu, como igreja do Senhor, seremos ressuscitados no dia do arrebatamento da igreja. Louvado seja o Senhor. Você pode até morrer, mas não vai permanecer na morte. Há uma promessa sobre a tua vida e a tua cabeça. Você tem o selo para o dia da redenção. No dia que a trombeta tocar, com voz de arcanjo, no dia que Jesus aparecer nos ares, nós que estivermos vivos seremos transformados. Mas aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós nos encontraremos com Ele nas nuvens, para que depois nos encontremos com Jesus nos ares. Aleluia! Há uma promessa sobre a tua vida de ressurreição. Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Há uma promessa completa para a tua vida. Há uma promessa integral para a tua vida. Deus vai arrancar a tristeza do teu coração, mas Ele vai te ressuscitar no último dia. Ele ainda vai trazer glória para o teu corpo mortal. É por isso que eu e você continuamos na fé, e que não há nada nem ninguém neste mundo, nem criatura alguma, nem anjo, nem principado, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento, que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este é o livramento tríplice, melhor do que livrar de morrer. É melhor Deus nos livrar da morte. É isso que Ele faz só com os crentes, só com os salvos. E só por isso já seria razão suficiente e sobeja para você agradecer a Deus nesta noite em gratidão a Ele. Aleluia. No verso 10, o salmista disse: eu criei, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Em outras palavras, Paulo usou este versículo em 2 de Coríntios 4,13. Mas ele está dizendo o seguinte: eu estou aflito, mas eu criei em Deus. Eu estou angustiado, mas com a minha fé no meu Deus. Eu estou triste, mas confiando em Deus. Portanto, querido, a confiança em Deus nunca fica sem recompensa. Aguente um pouco mais. Ainda que seja dor que me una a ti, ainda que seja dor, fique na tua posição, no teu lugar, no lugar que Deus te colocou, no lugar que Deus te plantou, no lugar que Deus te enraizou. A dor vai cessar, a tristeza vai embora. A tristeza, diz o Senhor para ti, vai correr da tua vida, mas continue crendo nele, continue esperando nele. Como diz o hino: quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei.
darei. Aleluias. Graças a Deus. Amados, a terceira forma de adoração neste salmo é a expressão de gratidão. A primeira forma de adoração é uma simples declaração de amor. A segunda forma é declarar as excelências do Senhor. E a terceira forma é expressar gratidão. O salmista estava preocupado em não ser ingrato. E por não querer ser ingrato, ele então pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Como Deus pode ser pago? Como posso pagar a Deus por sua recompensa, por sua graça? Como posso retribuir todos os seus benefícios? O maior benefício de Deus ao homem é a salvação eterna. O maior benefício de Deus ao homem é a salvação. Tem muitos benefícios de Deus. O texto diz todos os benefícios, mas o maior é a salvação. Então fica a pergunta: que daria eu ao Senhor pela minha salvação? Se você sabe a obra grandiosa de salvação que Deus fez na tua vida, você então sabe que não há como pagar a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida, te salvando. A única resposta para esta indagação é a seguinte: a minha dívida com Deus é impagável. Não dá para pagar. É uma dívida irresgatável. É uma dívida de amor. É uma dívida de gratidão. É uma dívida de louvor. De maneira que Deus não precisa de nada da nossa parte e não coloca nenhum preço para a misericórdia dele manifestada em nós. Ele não cobra nenhum valor para manifestar a sua graça na nossa vida. Entretanto, isto não nos desobriga da gratidão. O fato de saber que não podemos pagar a Deus não significa dizer que eu não tenho de ser grato, que eu não tenho de ser generoso, que eu não tenho de ser um contribuinte da sua obra, do seu serviço, da sua causa na terra, e agradecer a Deus com a minha vida e com o meu serviço para sempre. O que nós estamos vendo aqui é uma proposta do salmista na forma de uma pergunta, uma gratidão perpétua, uma gratidão ininterrupta, uma gratidão, portanto, contínua. Estas são as três formas de adoração do salmista. E agora, em último lugar, nós encontramos neste salmo três compromissos que o salmista assume diante de Deus. É um compromisso tríplice do salmista, que deve ser para nós uma indicação de compromissos que devemos ter com Deus. O primeiro compromisso, verso de número 2, é que por amor nós recorremos a Deus por intermédio da oração e da súplica. Invocarei o Senhor por toda a minha vida. Este é o primeiro compromisso do salmista. Eu vou invocar por toda a minha vida. Invocá-lo-ei por toda a minha vida. Invocarei a Deus por toda a minha vida. Já que eu não posso pagar pela graça que Ele me deu gratuitamente, eu assumo um compromisso diante de Deus. Eu invocarei o Senhor por toda a minha vida. Se você não é capaz de assumir este compromisso, você também não está sendo grato a Deus por tudo que Ele fez, quando Ele ainda em primeiro lugar, como ponto de partida, te deu a salvação e a vida eterna. Este é o primeiro compromisso. O segundo compromisso, verso de número 9,
Depois do salmista provar o tríplice livramento da alma, dos olhos e dos pés, o salmista fez um segundo compromisso: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Este é o teu segundo compromisso com Deus, já que você não pode pagar pela salvação que Ele te deu. Faça este compromisso: andarei na presença do Senhor. Sabe o que é isso? Ter uma vida santa diante de Deus. É andar no temor do Senhor. É andar na presença do Senhor. Já que Ele te livrou da terra dos pés juntos, agora você está na terra dos viventes ainda. Então continue vivendo, mas andando na presença do Senhor. Andando na presença do Senhor. Assuma este compromisso. Anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Deus requer isso de mim e de você. Uma luta diária contra o pecado. Vencer as tentações. Autodisciplinar a nossa alma. E lutar contra os ardis de Satanás. Nós estamos vivendo uma geração que a sociologia chama de pós-moderna. Estamos vivendo na pós-modernidade. Na linguagem popular é um vale tudo, está tudo relativizado, não existe valores absolutos, não existe verdade absoluta, não existe princípios. O politicamente correto já não pode falar, tem que tomar cuidado para o que vai falar, ou como falar. Mas a palavra de Deus não muda. O que Deus chama de verdade é verdade. O que Ele chama de pecado é pecado. O que Ele diz como dois destinos para a humanidade é o céu ou é o inferno. Não tem meias palavras, não tem meias verdades. Nós devemos andar no padrão da Escritura, na autoridade da palavra, na regra e na prática de fé conforme a revelação. Não importa o que o mundo diga lá e quais as nomenclaturas que ele adote, eu e você devemos andar na presença de Deus de maneira santa e crescendo no temor do Senhor. Chamar o que é pecado pelo nome. Leia o livro 5 Votos para Obter Poder Espiritual de A.W. Tozer. É um livro pequeno. Mas um dos votos para obter poder espiritual, ele declara: chame o pecado pelo nome. Se é cobiça, é cobiça. Se é inveja, é inveja. Se é mentira, é mentira. Se é prostituição, é prostituição. Se é furto, é furto. Chame pelo nome. Reconheça, dê nome aos bois e confessem arrependimento diante de Deus, expurgando da prática da minha vida e do meu viver diário tais transgressões e possíveis transgressões. Andarei na presença do Senhor. Não há nada melhor. Como os jovens cantaram aqui, não há nada melhor. Sentindo a presença de Deus, andando na presença do Senhor, na terra dos viventes. A nossa vida só vale a pena ser vivida se for na presença de Deus, viu? Nem adianta, o mundo não tem nada para te oferecer, nem precisa ter curiosidade. O lixo moral, o lixo do inferno está para lá. Na casa de Deus você está seguro e protegido. Tem a presença do Pai, tem a comida do Pai, tem o poder do Pai, tem o toque do Pai, tem a unção do Pai, tem a autoridade do Pai, tem a palavra do Pai, tem o mover do Pai, tem a comunhão do Pai, tem a festa do Pai, tem a festa. É festa, é festa, é festa. Portanto, ai daquele que se aventurou como o filho pródigo de ir a este mundo afora, querendo provar das benesses fugazes, das bolhas que explodem do prazer desta vida. O pai não tira o olho no portão esperando o dia do filho arrependido voltar e aparecer. E quando ele aparece, o pai sai correndo com os pés da misericórdia para ir em direção ao filho pródigo.
Quando ele chega, ele abraça o filho pródigo e arrependido com os braços da misericórdia. Ele olha no olho do filho pródigo com os olhos de misericórdia. E ele dá um ósculo santo, beijo santo, com um beijo dos lábios da misericórdia. Este é o nosso Deus, portanto andemos na sua presença. E terceiro e último compromisso do salmista, é o compromisso com contínuo louvor e serviço. O verso 17 diz assim: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor. Louvado seja Deus. Invocarei o Senhor por toda a minha vida. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E oferecerei ao Senhor sacrifícios de louvor. O que vocês vieram fazer aqui nesta noite é agradecer a Deus e oferecer-lhe sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Sacrifícios de louvor. Agora, o salmista liberto e grato, dedica novamente a sua vida ao serviço de Deus. Ele sabia de onde Deus o havia libertado, das garras da morte, das ataduras e correntes da morte, até mesmo o inferno. Hoje à tarde eu conversava com um irmão que passou por uma enfermidade, e ele disse: pastor, na minha casa eu sentia como que as cordas da morte passando por cima da minha alma, e o meu espírito orando, falando com Deus: Deus tem misericórdia. E ele pensando na família, pensando nos filhos, e de repente ele sentiu o toque de Deus no seu corpo mortal, e ele tem convicção plena, pastor, ele disse: pastor, foi depois daquele dia, naquele domingo, que Deus me tocou, que a saúde começou a voltar e a recuperação da minha saúde apareceu. É por isso que agora o salmista que está liberto, que está grato, ele dedica a sua vida ao serviço de Deus. Charles Wesley parafraseou dizendo assim: a misericórdia que soltou as minhas algemas é a mesma que me amarrou firmemente a ti. A misericórdia que soltou as minhas algemas é a mesma misericórdia que me amarrou firmemente a ti. De modo que eu e você devemos assumir este compromisso diante de Deus. Olha, para alguém que estava pensando que ia para o cemitério, verso 19, ele foi para a casa de Deus servir e adorar. Você está pensando uma coisa, você está pensando a respeito de alguém que vai acontecer tal coisa, a graça de Deus vai surpreender a tua vida, a tua história e os teus planos. Quando você pensa que alguém vai para um lugar, Deus vai te trazer para os átrios dele, para a presença dele, para a casa dele. Quantos recebem esta palavra nesta noite? Fiquem em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Você que tem este toque da graça na vida, você que é bendito do Senhor, você que é resgatado do Senhor, você que provou da obra da graça e você está aqui, você quer assumir esses 3 compromissos. Eu quero invocá-lo, Deus, por toda a minha vida, e eu quero te dizer todo culto: eu te amo, meu Senhor. Essa é uma forma de adoração. A segunda, você se compromete em declarar as excelências de Deus e andar na presença dEle. Em terceiro lugar, você promete entregar a sua vida a Deus, ao serviço de Deus, e a uma vida contínua de gratidão, porque de todos os cultos que você participar ainda na tua vida, será pouco diante do que Deus já operou na sua alma. Ele já garantiu você a entrada nos portais eternos e no reino celestial. Você pode passar lutas e privações aqui, mas há uma herança de Deus já reservada no céu para nós.
e nós vamos provar da glória vindoura, da glória e bem-aventurança vindoura. E você que já tem esta graça, você está se derramando na presença de Deus em gratidão. Agora você, amigo, amiga que está aqui e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que não recebeu o toque desta graça, que não recebeu o resgate da graça, nem a graça do resgate, esta palavra é para você. Deus quer te oferecer como uma dádiva esta graça, que é o dom da vida eterna e da salvação eterna. Há alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos. Eu sei que Deus já falou aqui. Eu sinto no meu espírito que o Senhor já trabalhou em mentes e corações. Há alguém nesta noite que quer voltar para Cristo? A noite é esta, a hora é esta. Não fique pensando e se preocupando em morrer com a morte. Pense naquele que pode te livrar da morte e ressuscitar você no último dia. Há alguém para Jesus nesta noite, tocado pelo Espírito, que deseja vir aos átrios da casa do Pai. A oportunidade está franqueada. Esta obra não é humana, esta obra é do Espírito Santo. Tem alguém para Jesus? Levante uma de suas mãos. Fazemos isso com muita tranquilidade, porque esta obra é do Espírito Santo e não de homens. Você sabe disso, querido, você sabe disso, querida. Se houver alguém, a oportunidade está aberta e você pode estender a tua mão e dizer: eu quero a graça que resgata a minha alma e me dá a vida eterna. Que Deus abençoe esta igreja. Se não houver alguém que queira se manifestar publicamente com Cristo, continue firme, ouça a palavra de Deus, porque quem vai gerar vida no teu interior é a palavra de Deus e não as palavras persuasivas de um homem ou de um mortal. Vamos orar então, irmãos, vamos agradecer a Deus. Levante uma de suas mãos aos céus, vamos falar com o Senhor. Pai santo e verdadeiro, muitíssimo obrigado pela tua presença neste lugar, pela tua palavra que nos foi revelada, pela iluminação do teu Espírito. Nós queremos te adorar destas três formas. Nós queremos assumir estes três compromissos. Nós queremos viver para te agradar, para te servir, para te invocar por toda a nossa vida, porque a tua verdade é firmeza, a tua verdade é constância, a tua verdade é estabilidade, e tudo que mata a inconstância da nossa alma é a tua palavra. Por isso nós recebemos no nosso coração e te dizemos: muito obrigado, Senhor. Queremos invocar-te para sempre, andar na tua presença e oferecer-te sacrifícios de louvor todos os dias da nossa vida. Abençoe esta igreja, esta congregação. Abençoe estes homens e mulheres, que eles sejam cada vez mais dedicados a ti, ao teu serviço, com uma vida que expressa uma gratidão contínua e perpétua. E que nada venha abalar a fé, nada venha abalar, Senhor, o progresso e o crescimento espiritual de cada discípulo e discípula tua neste lugar, nesta casa de oração para todos os povos. Faz a tua obra, Jesus, e dá-nos de vitória, debaixo do poder do sangue de Jesus, e que toda a seta do inimigo, e que todos os estratagemas do inferno caiam por terra agora, e que a tua igreja livremente te sirva, e de maneira livre te adore, reconhecendo a tua grandeza, as tuas excelências e as tuas perfeições. É a oração que fazemos a ti, no nome de Jesus, nome santo, sacrossanto, nome venerado do amado Redentor das nossas almas. Volta, alma minha, ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Aplauda ao Senhor Jesus.